Obrigado a todos pela presença, deputado. É uma grande honra tê-lo aqui na casa, eu sou professor aqui da casa. O Mauro Cunha, nosso grande amigo de longa data, aí com a MEC, a gente sempre fazendo discussões, parcerias, debates. O pessoal do IBGC também, pelo contato, a gente participou de muitos debates desse tema, muito importante. Dr. Valfir, doutora Cláudia, demais presentes, vários lidando com o tema das estatais, seja na parte de pesquisa, legislação, discussões em geral. E aqui para o INSPER é uma grande honra ter aqui esse evento, por vários motivos. Nós fazemos pesquisa nesse tema, né? Nós temos aí vários estudos nesse tema, ensinamos esse tema também, e grande parte da missão nossa é também contribuir para o debate público. Eu não vejo aspecto mais importante, o momento mais importante do que esse, né? Eu queria dizer algumas coisinhas, não vou me alongar, tá? Mas algumas coisas que a gente já pensou sobre esse tema, e de uma forma mais ampla, que até mais ampla do que a lei em si. Então, no começo do ano, nós montamos um grupo, composto aí por mim, pelo Marcos Lisboa, que é o presidente aqui da escola. Sim. O Carlos Melo, que é professor aqui também, o Zac, o meu coautor nesses textos sobre estatais, a professora Mariana Pargendler, da GV, grande pesquisadora na área de governança em geral e estatais em particular, e o Bruno Salama também, da GV Direito. Então nós montamos um texto sintético com alguns temas do que seria importante para a gente resolver o problema das estatais, problema de corrupção, de controle de preços, de intervenção discricionária. Chegamos a alguns pontos, que foi, primeiro, aprimorar o marco legal, né, que é esse tema, não vou me alongar, porque depois a gente vai abrir justamente o tema que nós estamos discutindo. A outra coisa que nós consideramos ou sugerimos é reforçar as agências reguladoras, porque, por exemplo, numa situação de controle de preço, isso a gente traz evidências empíricas do mundo, tá? Não estamos dizendo aqui, assim, o que os estudos dizem. Países onde as agências reguladoras são mais fortes, gerando uma situação comum para as empresas privadas e estatais, é muito difícil algum governo ir lá e tentar controlar a estatal, porque na verdade precisa ter um ambiente regulatório mais estável. Então esse aqui é um tema que nós debruçamos, continuamos a discussão, até assessoramos alguns técnicos do Senado nesse tema. A outra coisa, a proibição de doação de campanha por grupos com contratos relevantes com empresas estatais. Aqui não seria proibição total de doações, mas é simplesmente uma extensão do Código Eleitoral que já diz que uma empresa que tem contrato relevante, que é concessionária de serviço público, não pode doar. Mas seria uma extensão lógica desse aspecto, né? E agora teve todas essas discussões que vocês acompanham. Promover a livre concorrência em setores onde as empresas estatais atuam. Também as evidências empíricas nos mostram que, para você tornar a estatal mais eficiente, é importante que ela tenha referência, né? Que ela tenha, se ele tiver competição, ou mais possibilidade de competição, ela tem mais incentivo para eficiência. É claro que em alguns casos não dá, né? Elas são monopolistas, em alguns casos dá. O projeto do senador Serra, por exemplo, da Petrobras, visa também atacar esse problema. Maior transparência de dados e política em relação às empresas estatais. A gente não sabe, ou sabe muito pouco sobre as políticas e a atuação que guia essas políticas, vamos dizer, de intervenção que a gente viu, né? Deixar mais isso explicitado, e os dados, reforçar o papel fiscalizatório, como a gente está vendo, né? Então a gente gerou essa lista de temas. O tema número 1, a lei, foi de longe o mais polêmico. Nós fizemos um workshop, até vários aqui que estão aqui, estavam presentes, e foi o tema mais polêmico, e a fonte de polêmica até que ponto nós precisamos desse marco, a gente já não tem algo já previsto, como a doutora Cláudia mencionou. Aí, nós continuamos o debate, aí vamos entrar mais em detalhe nesse tema. Montamos aí outro grupo de discussão também, para pensar Brasil de uma forma ampla, né, que com o Bernardo Api, bastante conhecido, o próprio Marcos, o Marcos Mendes, que é consultor do Senado, e chegamos a um detalhe, consideramos feedback desse workshop que a gente fez aqui, com várias pessoas, conversamos com mais gente, e achamos o seguinte, que teriam alguns, se a gente for fazer alguma lei, deveria ter alguns direcionadores, alguns pontos importantes. O principal ponto sugerido é que ela fosse uma lei minimalista. Em que sentido? Há uma percepção dos participantes do mercado
que a lei das sociedades anônimas, ela é uma lei muito boa, é uma lei que já atende diversos aspectos, vamos assim, de governança que seriam importantes ser seguidos. Ela só não é muitas vezes, né, ela não é enforced, né, não tem essa palavra em português, né, não se faz cumprir muito dessas prerrogativas da lei. Então a ideia seria que um projeto deveria evitar sobreposições de temas quando isso já está previsto na lei das SAs, né? Eu acho que o projeto tem vários dos seus méritos, mas talvez isso poderia ser considerado, né? Assim, você retirar um pouco coisas que se sobrepõem, porque senão vai acontecer. Eu não sou da área de direito, mas o que meus colegas dizem da área é que senão você vai ver uma sobreposição jurídica e uma incerteza jurídica muito grande na hora de julgar determinados aspectos. Você não vai saber qual referência ou qual lei de referência você vai ter que considerar. Então, a primeira recomendação seria efetivamente evitar qualquer tipo de sobreposição, e empresas estatais que eventualmente não sejam SA poderiam tornar-se SA. Certo? A gente poderia ter também essa prerrogativa, as outras teriam uma outra forma de tratar. Evitar algumas exigências que tragam inflexibilidade. Eu entendo que nessa lei as normas de licitação já foram um pouco enxugadas, mas aí a gente se pergunta se é necessário nesse contexto especificar alguma coisa nessa linha, porque as estatais, principalmente as empresas de economia mista, são corporações, elas competem no mercado. Então, como o deputado, como o senhor disse, quer dizer, tomar um pouco de cuidado para qualquer tipo de recomendação que aumente o custo dela e possa gerar uma desvantagem competitiva. Né? Então, um ponto. Outra coisa é exigir detalhamento do estatuto social do interesse público que justifica a existência da empresa estatal. A doutora Cláudia colocou isso perfeito, né, no estatuto social, mas o problema é que, de fato, as estatais, poucas especificam o seu estatuto social. Quem fez um levantamento excepcional nessa linha foi a Ana, né, e ela mostrou, né, que são poucas estatais que efetivamente atrelam esse interesse público de forma clara e especialmente de forma atrelada aos objetivos que nortearam a criação. Para quê? Para você evitar com que a estatal vá fazendo qualquer tipo de atividade. Isso, faça qualquer tipo de atividade que saia do seu objetivo original. Então, seria uma maior exigência de detalhamento. Na lei, né, eu acho que ela está, quer dizer, a forma como ela está escrita é o seguinte, que é o artigo 4, parágrafo 2, não poderá orientar as atividades da companhia de modo contrário ao interesse público justificar a criação. Eu sugeriria que fosse assim, qualquer atividade que seja contrária à eficiência ou ao princípio econômico, deve ser atrelada aos objetivos que nortearam a sua criação. Certo? Então, eu queria mudar um pouco para realmente dizer que qualquer coisa não ligada à eficiência deve ser ancorado nisso. Outra coisa que até nós sugerimos com várias interações com legisladores é que qualquer coisa que se desvie do princípio de eficiência econômico-financeira, isso deve envolver uma decisão de impacto econômico-financeiro, de impacto-custo. Né? Porque você tem acionistas minoritários, digamos. Né? O Mauro foi representante dos acionistas minoritários da Petrobras. Não foi representante. Foi eleito pelos minoritários. Desculpa. Obrigado. Então, se você tem uma política, digamos, de conteúdo local, que vai, digamos, obrigar a estatal a comprar uma matéria-prima, um insumo, qualquer coisa, acima do preço do mercado por determinada condição, esse custo deveria ser, em tese, calculado, né, explicitado, discutido e aprovado. E tem até uma proposta que foi no projeto do senador Écio Neves, pode ser considerado também, todas essas coisas que gerariam custo, poderia haver uma compensação do Estado atrelada a isso, para você justamente resolver esse problema de, vamos dizer assim, prejuízo aos minoritários, que são investidores privados. Um ponto dessa proposta que a gente acha, que a gente concorda totalmente, é essa vedação de ministros e secretários do governo como conselheiros, mesmo no caso de vagas cabíveis acionista controlador. Aí eu vou discordar um pouquinho, doutora Cláudia, pelo seguinte, porque é um conflito de interesse, nesse caso, é muito forte. Você tem um ministro, por exemplo, de energia, que está numa empresa de energia, esse ministro quer o preço mais baixo possível.
E isso gera um grande risco para o investidor privado, porque justamente você precisa fazer... Como? Exatamente. Então, o conflito de interesse é muito grande. A gente recomendaria realmente que isso não ocorresse. E, de forma geral, também não precisa haver muito detalhamento nessa área, porque nós já temos, graças ao IBGC e à BMF Bovespa, que fez um trabalho também muito interessante sobre melhores práticas estatais, né? A Patrícia foi uma das líderes. A gente já tem parâmetros, né? Então você já tem parâmetros de mercado guiando, né? Então seria uma exigência você seguir basicamente parâmetros ou melhores práticas que já existem. E outra coisa também que a gente acha muito importante é limitar o exercício do direito de voto para os estatais quando você tem outros entes estatais presentes. Então, digamos, tem um fundo de pensão de uma estatal com participação acionária de uma estatal que o Estado já é controlador, né? É evidente que você tem um conflito também de interesse muito grande, que, como está citado aqui no texto, é o leviatã minoritário, né? É quando o Estado participa de forma minoritária nas empresas, mas em muitos casos ele vai ter controle majoritário a partir dessas associações que são feitas. Eu acho que essa limitação seria interessante colocar. Eu tenho outros comentários aqui no texto, estamos à disposição para depois marcar de forma mais detalhada. Eu queria agradecer a presença, deputado, realmente, e a oportunidade de fazer esse debate. Muito obrigado.